Tem que acreditar. Desde cedo a mãe da gente fala assim: filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí passado alguns anos eu pensei: como fazer 2 vezes melhor se você tá pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu. 2 vezes melhor como? Ou melhora, você é o melhor ou é o pior de uma vez. Sempre foi assim. Você vai escolher o que estiver mais perto de você, o que estiver dentro da sua realidade. Você vai ser 2 vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz. É necessário sempre... Estamos aí iniciando aí mais um vídeo aí no canal aí, Joe e o Gordo. Eu, Joe, eu, Gordo. Galera, comente e curte e deixa o like. Valeu! Valeu, galera. Estamos aí iniciando aí mais um debate aí, desigualdade social. Vamos aí impor nossas opiniões aí. Vamos aí falar sobre esse assunto aí, o que nós achamos aí e debater um com o outro aí. E você, Gordo, o que é que você acha aí desse assunto aí que nós vamos falar hoje, desigualdade social? Qual a opinião sua formada sobre isso? A desigualdade social aqui no Brasil veio desde da colônia. Por quê? Quando os negros foram libertos com a Lei Áurea, não fizeram um projeto para aqueles negros poderem ir morar em lugares. Aqueles negros teve que ir para o morro, lugares salcateados, e hoje se formou as favelas brasileiras. E até hoje não conseguimos fazer um projeto de saneamento básico e as coisas básicas como educação, saúde de qualidade para essas pessoas que estão morando nessa área. Show! Então você já quer começar o debate lá nas antiguidades, logo no início do país, né? Quando teve o fim da escravidão, né? Que os escravos foram libertos, só que eles não tinham emprego nem moradia, né? Eles simplesmente foram libertos. Então, para eles começarem a vida, eles foram pelos morros, periferia do Rio de Janeiro, que se encontra até hoje. E lá nós podemos ver, né, que tem a desigualdade com as demais bairros, demais classes sobre o país. Então, o que eu acho, na minha opinião, sobre isso? Que nós que elegemos, no caso, os governantes do país. Esses governantes sempre vêm com uns projetos que vão fazer desse jeito, assim, sendo que na realidade é outra coisa, né? Como eles chegam lá, como que um governante que nós colocamos lá através de voto, eles chegam lá, tem prioridade, nós mesmos ficamos aqui sem os nossos benefícios. O que você acha, uma opinião sua, para dar uma melhoria nisso, para ter para a população ter uma coisa melhor ou ter uma saída melhor sobre essa situação? Nesse caso aí, Joe, a questão do problema social, o governante que chega lá, quando ele senta lá, e esses casos social, se você for mexer, não dá muito voto. O que dá voto é o cara lá, por exemplo, o presidente Bolsonaro. Antes da eleição que ele ganhar, ele batia muito na Bolsa Família, achava uma crítica profunda sobre o que o PT tinha feito com a Bolsa Família, sem dar um escape para a pessoa sair dessa vida, da pobreza. Mas quando ele chegou, sentou lá, ele criou, junto com os amigos dele, juntou a economia e criou o 13º da Bolsa Família. Não deu esse ano por causa da pandemia, mas brobrou aquilo ali e não mudou, não fez aqueles projetos que ele falou que ele ia fazer. Eu acho que isso muito que tá vendo na política. Porque, como você tem dito aí, do governo atual, né? Porque ele falou que esse projeto, no caso do Bolsa Família, é um projeto de 6 meses ou 1 ano e a pessoa não precisava mais ter isso, porque ele ia ver meios da pessoa não precisar mais desse benefício. Sendo que esse benefício, o governo anterior, eles sempre se elegeram, porque a população dependente desse projeto, ele sempre tem bastante voto, e para ele ter esses votos, para ele chegar à presidência. Então, ele, os secretários dele, os ministros, viu uma forma de tentar se reeleger agora nessas eleições de 2022. Então, no caso, como você mesmo disse, ele quer votar o 13º Bolsa Família, 13º, que para mim não é um salário, pela quantidade que é esse benefício que ele dá, como disse, como ajuda, sendo
E você não pode ter outro serviço, um serviço de carteira assinada, porque você tem que estar refém desse benefício. O que você acha daqui para frente, como vai ser, ou como é esse benefício? Aqui pra frente a tributária vai sair, vamos distribuir mais o cargo de imposto. O problema nosso aqui no país também é o peso do imposto. A gente paga em produto de comida, por exemplo. Você vai lá e você paga imposto em comida. Você não paga muito imposto em transações, em ações altas, entendeu? Você só paga mais o que você come. Isso acaba prejudicando quem tem menos salário. Quem tem mais rico vai lá, passa o cartão, paga. Quem é pobre só tem condição de comprar aquilo ali, o arroz e feijão do mês. E eu acho que com a reforma da tributária, a presidente que já saiu, eu acho que daqui para frente dá para dar uma decolada nesse problema social que é o Brasil. Show de bola. É porque o presidente atual aqui, na época que quando ele ficou famoso nas redes sociais, eu que apresentei ele, você, falar que ele era um cara engraçado, você gostou. Aí na época das eleições, né, que teve aquela galera que era fã dele, fazia dedinho, as coisas tudo, que ele é revolucionário, coisa e tal, e até você entrava em muito debate sobre isso para defender ele. Qual era a sua opinião antigamente sobre o governo atual e como é a sua opinião hoje? Quando o governo estava sendo construído para ele entrar no país, para ser o presidente da República, tinha uma ideia. Quando você chegar lá, você tem que negociar com a Câmara dos Deputados, com o Senado. E muitas vezes aqueles projetos que você tem do começo é dividido. Por exemplo, a reforma. O governo mandou uma reforma, mandou uma reforma. A presidência de uma coisa. Foi cortando, ó, professores, teve que cortar o negócio lá dos professores, dos policiais lá também, que eles não queriam aumentar a carga de horário de trabalho. E quando você vai mandando aquilo, ela vai despedaçando. O governo tem que achar uma forma de mandar uma reforma melhor para poder agora, nesse momento, a gente passar por essa crise de pandemia e o país decolar. É verdade que essa pandemia também, que se iniciou em 2020, no Brasil, no caso do nosso país específico, e alguns projetos dele teve que ser cancelados, né? Porque para equilibrar a economia, para manusear os gastos excessivos que o país teve, muitos projetos dele ficou na gaveta, né? Também que ele não fez um mandato como ele queria fazer, né? Beleza, mas e agora perguntar a você sobre esse mesmo assunto, qual é o que você acha de expectativa de vida de uma pessoa que nasce na periferia ou uma pessoa que nasce num bairro mais nobre, que tem uma linhagem de família com mais benefício, com uma família assim que já está mais assim, eu digo assim, nobre mesmo na praça assim. Qual é essa expectativa daquela pessoa de alcançar um cargo ou a vida financeira melhor? E no caso do cara da periferia e o cara aí do bairro nobre. O cara da periferia, ele vai ter um prejudicial muito grande, porque a educação brasileira nesse momento vem ruim. Eu achei que com esse governo até que ia melhorar, que ia trazer um ministro bom, que ia mexer, que ia fazer reforços necessários para a educação evoluir. Só que o nosso país, a educação ela é muito presa. Como a gente está debatendo aqui sobre os escravos negros, a gente só aprende um pedacinho da história. A gente não aprende o que aconteceu depois. A gente não aprende sobre os cemitérios que eram os negros quando chegava aqui no Brasil, aqueles que não aguentavam viver a viagem ou não aguentavam coisa com brigas ou com uma coisa dentro do barco, dentro do navegueiro, eles eram jogados numa vala, um buraco, eles abriam, jogavam e enterravam lá. Acharam milhares de ossos de negros assim. E o nosso país, até hoje, não soube abraçar esses negros e não soube abraçar essa minoria que é a população brasileira, que é a mais pobre, que elege esses candidatos lá, como que elegeu o Lula, que elegeu a Dilma, que elegeu outros presidentes, como o Bolsonaro, e não fizeram nada daquilo que ia prometer. Quando o Lula, em 2002, assumiu, tinha uma esperança da educação, de atender o mais pobre, porque ele veio dessa área, que ele veio do Nordeste, aquele cara que era pobre, que não tinha o que comer. Aí chegou num certo momento, nós vimos que o país foi sucateado pela corrupção e ele não fez nada que aquilo que ele prometeu. Porque na verdade
como eu até comento com os amigos meus, os clientes meus, né? Que uma pessoa que nasce na periferia, para ele chegar a alcançar um lugar, é bem mais difícil. Por quê? Pelos obstáculos que ele tem no dia a dia. Porque ele vai ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. É uma coisa difícil. E normalmente um cara assim, que na periferia, aos 18 anos até mais novo, ele logo casa, tem filho, então já são outros obstáculos. Agora você, um jovem no bairro nobre, ele já tem a vida dele planejada desde novo, quando ele é mais novo. É uma aula de inglês, um curso mais sofisticado, tem uma natação, um esporte, já é preparado a bolsa para a faculdade dele, ou do contrário, às vezes eles têm até uma brecha lá que eles têm uma regalia que entra numa faculdade e fica bem mais fácil. Como esse dia apareceu tem até um cara que é famoso no Instagram, ele botou lá formação dos gari no Rio de Janeiro, formação dos médicos no Rio de Janeiro. Aí os gari, a maioria tudo negro, e os médicos só tinham branco. Aí como que você depara com um quadro desse? Será que está tendo igualdade nisso? Ou será que essa classe nobre está sendo sempre privilegiada e a classe da periferia está sempre sendo prejudicada? Eu acho que não é só a igualdade racial, não. Eu acho que é desigualdade econômica. Que muitas vezes aqueles brancos lá que chegaram depois dos negros no barco, que vieram da Itália, que vieram dos outros países, para suprir a falta desses negros que foram aforreados, que ganharam a Lei Áurea, essa família vem perpetuando, economicamente cresceu e foi evoluindo e está aí. E que é os médicos de hoje. Muitas vezes o pai é médico, outra vez o avô era médico, outra família era um não sei o que, outra era advogado. A gente vê graçamente na nossa família. A nossa família, a parte nossa negra, ficou ali no meio do esquecimento. A família nossa branca, se ergueu, ganhou nome. Um era advogado, outro fez outra coisa, outro criou um hospital, outro fez isso. E a gente ficou aqui meio perdido nessa misturação aí. Que os negros sofreram até hoje, sofrem pela essa discriminação social e racial. Show. Então, como você pode dizer, então, porque pode ser da mesma origem da família, sendo que aquele que quiser destacar se destaca, aquele que não quiser destacar vai continuar tendo o mesmo destino. Não é que para quem quer destacar vai destacar. É dificuldade muitas vezes social e econômica. Por exemplo, agora vamos supor, a gente quer fazer uma faculdade para ser de medicina. É mais de 4 contos para lá, para você poder fazer uma faculdade. Você acha qual que vai ser mais fácil? O cara que está lá, que ganha, o pai que ganha bem para poder pagar, ou nós aqui que estamos aqui na periferia? Muitas vezes, além disso, de a gente estar na periferia, as vagas públicas, das faculdades públicas, eles põem essas vagas nossas. Muitas vezes o pai tem condição de pagar, muitas vezes o cara vai lá, estuda no colégio sempre particular. Quando chega na hora de fazer a faculdade, simplesmente ele vai para uma faculdade pública e ocupa o lugar daquele negro que ia ocupar, ou aquele branco que é pobre também, que vive na periferia, que põe ônibus lotado. Ele consome muito nisso. É isso aí, galera. Galera, isso aí foi a primeira parte do nosso vídeo aí. Eu acho que pelo assunto ter rendido, vai ter a segunda parte aí pra gente entender melhor. É isso aí, galera. Eu, Joe do Corte. E eu, Gordo. Valeu, galera. Comente aí a sua opinião, que é importante pra gente já dar uma baseada aqui no vídeo. Valeu, galerinha. Eu.